Olá, meus amigos, um grande abraço a todos. Estamos chegando para mais um programa, o podcast Meta Esporte Clube, desse belíssimo estúdio do Metapá. E as ferramentas vocês conhecem mais do que eu, né, Zé? Mais do que o Zé também. Tem de tudo. Escolha ao seu gosto, né? Os trabalhos operacionais hoje do Carlos, que está assessorando, ou o Iberson está assessorando. São dois craques. O Iberson de Almeida fazendo o trabalho, parte artística, a tabelinha, e com a presença do nosso diretor, o Mauro Rolfe. Olha, eu não sei se eu estou errado, mas acho que nós estamos, Zé. Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa noite, bom dia. Tudo. Eduardo. Um abraço a todos. Abraço a todos. Abraço. Eu não sei se nós não estamos chegando numa hora certa daquilo que nós estamos almejando já há algum tempo. Nós estávamos num almoço sábado, Zé. O que tinha de coxa branca, viu, Eduardo e Mion? O que tinha de coxa branca, eles querem saber da gente. E agora? Eu lá abri o peito e falei, o Coritiba vai subir, hein? Coritiba vai subir. Aí o Atlético vence também. Agora o Zé tem mais notícias sobre o Atlético. Então, meus amigos, parece que nós estamos chegando numa hora certa. A ideia mesmo é essa, fortalecer, dar uma injeção de ânimo àqueles que nos ouvem, diretorias, torcedor, próprios jogadores, de que a coisa caminha bem. Sabemos que uma derrota ou outra vai acontecer. É por isso que a gente analisa muito na parte de números. A questão que favorece, você veja o Coritiba, o Eduardo já vai dizer, parece que faltam 4 rodadas, do Atlético também. Coritiba tem mais 2 jogos em casa, já está com gordura. Bem, nós vamos falar sobre isso e também essa parte final do Mundial de Clubes, que de repente chega àqueles que ninguém apostava, que é o Fluminense. Um grande abraço, está aqui o nosso Zé Domingos. Um abraço a você, Hidalgo, um abraço a todos. O Eduardo está com os números da classificação e eles são muito importantes para a gente fazer considerações. Eu entendo que o Atlético Paranaense, mesmo tendo perdido pontos preciosos, ele, desde o advento do Odair Hellmann no comando técnico, ele vem tendo uma ascensão. O Atlético está pegando uma identificação tática com o treinador. E com isto, vem fazendo aquilo que o Coritiba tem feito desde o começo do campeonato. Resultados. Resultados magros, é verdade. Jogos tecnicamente fracos, mas o importante é as vitórias. Foi o que aconteceu agora, tanto com o Coritiba quanto com o Atlético Paranaense. Não jogaram bem, mas pontuaram. Coritiba está puxando a classificação. E o Atlético Paranaense, mesmo com os percalços, já, o Eduardo informa em seguida, o Atlético já está encostando entre os primeiros colocados. E o Atlético anunciou hoje mais uma chegada de jogador, um lateral direito, Benevides, me parece, e contratou mais 4 jogadores internacionais. Então o Atlético dá um reforço para a sequência da competição. A competição é fraca tecnicamente, mas em termos de disputa, de garra, de determinação, ela é sensacional e os nossos estão bem. E existe o objetivo de subir, aí já não estamos nem na qualificação, né? É de subir. O Eduardo, além dos números, o Eduardo tem a tabela dos próximos compromissos e a gente está pautado toda essa programação para a gente chegar, estufar o peito e dizer da consequência desse crescimento da equipe do Coritiba em soma de pontos, que surpreende a todos, e o Atlético que fez uma bela, ganhou, foi lá para cima, norte brasileiro, ganhou do Amazonas, um bom resultado, 1-0, não tem problema, que somou 3 pontos, e olha como alivia, né, Eduardo, pela tabela, você vê, você ganha 3 pontos como alivia na tabela, né, Eduardo? Não, sem dúvida, capitão. Grande abraço a todos, um abraço, capitão, Zé, Mion. Meus amigos, olha, a Série B, ela é esse jogo rápido de tabela, de pontuação. Veja que nós estamos falando de um Atlético que passou algumas rodadas, 6 a 7 rodadas sem vencer.
E o Atlético, com essa vitória frente ao Amazonas, ele está na 6ª colocação com 23 pontos. Coisa, hein? 23 pontos está representando 1 ponto atrás do primeiro ou do último colocado, que está na zona de classificação, que é o Avaí. O Remo e o Avaí têm a mesma pontuação, 24. O Avaí é o 4º, o Remo é o 5º. E o Atlético é o 6º com 23. Então é apenas 1 ponto. Então veja como é importante, porque o Atlético vai jogar contra o Goiás, que é o time que tem que ser batido para o Atlético, ainda mais jogando em casa, o Atlético subir na tabela. E aí ele tem o Avaí jogando no final de semana. O Avaí vai enfrentar o Atlético, que é o último colocado, mas que tem feito também algumas surpresas. Esse jogo surpresas. É em casa? Esse jogo é lá em Minas. Já complica um pouco, né? E o Remo vai enfrentar a Chapecoense, em Chapecó. Então não é difícil de você ter um resultado, por exemplo, de empate. As duas, o Remo e o Avaí, empatarem. Não é difícil. Não é assim, ainda mais na Série B. E o próximo jogo do Atlético? E o Atlético é o Goiás em casa, no sábado. Olha aí, vai prestar um serviço para todos, né? Para todos. Para ele é importante a vitória, porque se ele vencer o Goiás, ele vai para 26, entra no G4. O Avaí e o Remo, dentro dessa conjectura que eu falei, vão para 25, ficam abaixo, portanto vai estar na 5ª e 6ª. Vão manter, o Avaí cai para 5º e o Remo cai para 6º. Então essa é o momento do futebol. Agora... E se o Atlético entrar, capitão, para completar, se o Atlético entrar no G4, vai motivar, ainda mais com as contratações que estão chegando, vai motivar o Atlético. Na verdade, o Atlético é o clube que tem, não é, Mignon, o maior... A parte financeira é o que tem o dinheiro guardado para isso, né? O maior investimento já feito na Série B é do Atlético. Essa é a vantagem. E ele é o que mais dinheiro tem, porque ainda traz o recurso da Série A, não é? Então o Atlético é muito bem financeiramente. E tem um resultado, Eduardo, de ontem, não é? Em que houve o empate no Novo Horizontino frente ao Botafogo Ribeirão Preto. Isso, que também segurou. Curitiba, né? Exato, que também segurou uma rodada favorável, né? Deixou o Atlético mais perto e o Curitiba mais solto. Há alguns anos atrás, capitão, eu dizia, isto é campanha de Série A. Tudo está ajudando, tudo está sendo favorável, até agora pelo menos. Então quando o Curitiba vence, quando o Atlético vence e já se aproxima do G4, a gente está dizendo, a sorte está conspirando a favor, né? E a sorte é de quem precisa, né? É aquele momento que vai fazer você ter a diferença para chegar. Então por isso que quando nós conversamos lá atrás e hoje nós chegamos nesse estágio, eu digo, é o momento das duas equipes, tem que aproveitar. É o que nós estamos fazendo. Então, essa vitória de 1-0 contra o Amazonas, embora tenha feito gol impedido, tudo bem, mas vale 1-0 é goleada nesse momento. Até porque, né, Mignon, até porque nós não estamos ainda avaliando a qualidade individual, coletiva, tanto do Atlético nesse momento e o Curitiba, e eles estão pontuando. Olá, torcida Meta Esporte Clube. Quero lembrar, capitão, você que assiste, por favor, se inscreva, dê o seu like, seu joinha, porque isso alavanca a gente no YouTube. É muito importante, então dá o joinha, faz assim, ó, positivão aí para nós. Olha, eu gostaria de entrar no... Vocês já falaram muito bem, com propriedade, sobre o futebol paranaense, que está bem na Série B. Mas, capitão, eu queria chamar a atenção para o Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes, que tem alguns aspectos, Zé, que precisa ser refletido. Primeiro, como existe aquelas situações que falam assim, esse jogador é velho. O jogador está ultrapassado. Quem fez o gol do Atlético? Kardec. Não foi o Kardec? Foi. Kardec. 4 gols nos últimos jogos, hein? Exato. O Fluminense, capitão. Fábio, 44 anos, torcedor. O Samuel Xavier, 35 anos. Mas lateral tem que ser jovem. Não.
35 anos e é um dos que mais Não, corre. ele tem uma força incrível, né? Thiago Silva, 40 anos. E detalhe, hein, capitão? Que falam tanto do Thiago Silva por causa daquela vez que chorou, que qualquer ser humano... Ele é a bandeira ali atrás. Você vê só, agora desses 4 clubes, ele foi capitão no PSG, foi capitão no Chelsea. No Milan também, né? E capitão, dos 4 que estão disputando sim, agora, sim. né? O PSG ele foi capitão do Chelsea e é capitão do Fluminense. Então, esse negócio de idade, e tem mais, Sabe o que é isso? o Cano, Isso- 37 anos. Você está falando bem, você está falando da idade, mas vale nesse momento a experiência. Exatamente. Você falou muito bem do Thiago. Ele é o porta-bandeira. Oh, Ele é o exemplo do time, do clube, o exemplo de futebol, o exemplo ninguém de faz a história profissional. na Europa que ele fez sendo qualquer jogador. Agora, um outro aspecto que eu gostei da entrevista, Zé Eduardo, do Arias. O Arias falando assim, o Fluminense representa o futebol brasileiro. Daí ele disse, sim, o clube é brasileiro, mas ele representa a filosofia de futebol da América do Sul. E daí eu refleti e ele tem razão, porque tem ele e o Fuentes, que são colombianos, E o futebol colombiano é muito parecido com o nosso. Tem o Canóbio, que é uruguaio. Ele e o Bernal são uruguaios. Tem também argentinos, o Cano e o Fertz, o zagueiro. Então, realmente, representa o futebol Aliás, da a briga América desse do Sul. Mundial tem sido América do Sul e Europa. Exatamente. É interessante Agora, isso. o Mion falou do Arias. Que jogador é esse? Para mim é o melhor da competição. Zé, eu vou um pouquinho mais longe. Eu acho que melhor da no competição. futebol brasileiro, nos últimos 2 anos, ele é o melhor jogador. E não quis sair do Fluminense. Que o Arrascaeta é Renovou craque. o contrato. Que o Arrascaeta é craque. É Olha craque. mais. Mas só que oscila. Tem contusão. Arias não se machuca. Ele não é expulso. E joga Ele decide muito. jogos, né? Decide Toda hora muitos tá- jogos. Ele é bate intele- falta, cruza. Ele é inteligente para completo. jogar, ele é inteligente demais. para jogar, É né? completo, craque. E você falou, capitão, sobre o Renato Gaúcho. Tá aí. Tá entre os 4 E melhores agora? técnicos É o do mundo. E peladeiro, agora? é não sei o quê, para lá. Está abrindo uma porta bonita para ele futuramente na seleção brasileira. E mostra- Ninguém contesta, ninguém vai contestar. Capitão, mostra que quem decide em campo é jogador. E Nós ele não conversamos tem, no- e não tem o melhor elenco. Quantas Dos vezes, três capitão? outros 3 brasileiros. Quantas vezes você pelo Curitiba chegava e dizia, gente, vamos explorar ali, vamos fazer isso. Fazia ou não fazia, capitão? Dentro de campo tem que fazer, o jogador tem O que tomar... jogador sabe o que está acontecendo. Viu? O técnico, Zé, só complementando, arma um esquema tático, certo? Agora, dentro de campo, quem executa são os jogadores. Agora, teve um momento Viu, nessa Hidalgo? campanha que os Você jogadores... falou do Renato Gaúcho, Mion. Como é que o Renato Gaúcho denominou o time dele? Com os Patinho jogadores... feio. Não, e com os- Patinho feio. Não adianta, mas o fato é que o Fluminense está aí. Você viu aquela Não rodinha? sei, é difícil. Você viu? O jogo com o Chelsea mas tudo pode acontecer. A rodinha Claro. que ele fez com os jogadores e ele deixou todo mundo falar. Isso. É assim? Então vamos nessa. Ganhou. Ganhou, Zé. Ganhou, Aí é que cara. veio o Ganhou, goleiro, né? como você diz, o Ganhou. Boleirão. Boleirão sabe lidar com boleiro. O Thiago A verdade é Silva, essa. Zé, na verdade, contrário. O Renato chamou e disse: vamos jogar assim. O Thiago acho melhor a gente escalar o time assim, 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 montar isso. Gostaram disso aí? Então vamos executar isso aí. Você abordou em todos os jogos, ele apresentou escalações diferentes, não é? Sim. É a história do estrategista, né? O Renato não tem essa característica, só que ele cobra depois. Claro. Né? E ele está cobrando. Ele diz, eu estudei, eu me preparei. Né? Então, não quer dizer que você tenha que ir no cursinho da CBF. Você pode fazer esse aprimoramento em outras situações, lendo, conversando com pessoas que entendem, né? Então, Ele colocou um rapaz chamado Hércules. a As mania. 2 vezes o garoto, e você vê, fez com gols. 18 anos, resolveu o problema. Infelizmente, capitão, Revelado pelo Fortaleza. eu digo, o brasileiro, né, nós brasileiros temos um costume de julgar pelas aparências. Você vê o Renato Gaúcho na praia jogando futevôlei,
é o horário de folga dele. Claro. Tá? É assim que ele sempre viveu e ele não vai mudar, né? Agora, isso não quer dizer que ele não estude, não quer dizer que ele não se prepare. Eu acho que essa chegada do Fluminense, ela contraria muita gente, que nem sempre Agora, Eduardo, acha, sabe, aquele alarde que a imprensa faz. É um case especial porque sobre vários aspectos, né? qual é o time, ou quais são os times que estão na evidência da mídia? Palmeiras e Flamengo. Sim. Eram os dois times. falaram que eles iam passear lá, né, na Disney. Então, pois é, Aí mas o Patinho já fez, voltaram. O Patinho Aí, fez. aí voltaram. E o Fluminense, talvez até por ter pego uma chave mais menos difícil, mais fácil, não sei. Mas não tem mas nada mostrou, fácil, né? Mas não tem, o jogo claro, é jogado, né? E o peixe claro. é pescado. Falando em peixe pescado, vamos a Paranaguá, né? Já o assunto é técnico, capitão. O Odair Helman, veja o que ele fez. Ele colocou 2 volantes, o Patrick para ajudar na marcação e a armação. É um terceiro. E com isso o Zapelli jogou mais liberado, sem aquela obrigação, porque ele não é um jogador Ele intenso. tecnicamente é bom esse jogador, Zapelli. craque. Falam muito Craque. dele. Craque. Falam muito bem dele. Ele é preguiçoso. Só que Preguiçoso, não é um isso. jogador intenso, como os técnicos preguiçoso. gostam. Mas ele, com a bola nos pés, ele não- sabe o que faz. ele Mas não Eduardo, tem intensidade. ele deu um pique de 10, 15 metros atrás do jogador do Amazonas. Isso já tem dedo do Odair. Claro. Porque o Odair Mas do lado do campo cobrou Veja. e ele saiu correndo, coisa Vem- que eu não tinha visto Vem ele um fazer. detalhe, o Maradona não, perdão, o Messi não ia falar uma besteira sem ter conhecimento. Claro. Ele falou do Zapelli, que o Zapelli O Alex também falou. que na Argentina era um dos melhores meia. Agora, tem 2 aspectos que precisam ser considerados. Primeiro, você vem para o Brasil, é uma 23 adaptação, anos, né, Eduardo? é uma adaptação completamente diferente. E tem uma outra situação. Lá você jogava de uma forma. Aqui, agora, quando estão começando com a chegada do Odair, ele está jogando de outra forma, que é Exato. muito parecido com o que ele jogava lá. Exatamente isso. Um pouco mais solto, isso que você falou, um pouco mais solto. Porque a tem bola, marcação dos 2 volantes. porque pra a bola, segurar. exatamente, porque a bola hoje, antigamente, ela passava por cima. O Zapelli, para olhar a bola, ele tinha que, né? Era ligação direta, toda hora. Defesa, ataque. Então não passa no meio. Agora não, agora está passando. E ele está encostando mais nos atacantes. Isso faz dele já um jogador mais diferenciado, porque ele tem a Ele capacidade melhorou o técnica. rendimento dele Sim. com o Odair. Esse último jogo ele melhorou. Ele Esse está aí. último jogo, Nós ele aqui melhorou. estamos Eu acho ele mais acreditando. ativo. Nós A estamos expressão do acreditando no Eduardo Odair, né? diferenciado se coaduna perfeitamente com esse jogador. Ele Exatamente. é diferenciado. Ele é craque, Dalgo. Pensa Ele, longe. com a bola nos pés, ele sabe o que faz. Só que ele dá a impressão, em certos momentos, do falso lento, né? Mas ele sabe jogar futebol. Agora- Só que é preguiçoso. Talvez preguiçoso justamente pela colocação que o Eduardo fez. A bola só passava por cima. Agora, quando a bola chega com ele, ele sabe o que faz. Eu acho que ele não fica no Atlético. Saiu na imprensa Essa é uma contratação que o Atlético fez para ganhar dinheiro. para ganhar negociar. dinheiro. Saiu na imprensa do Ceará, veja que curioso, no jornal lá do Ceará, que eu não me lembro o nome agora, que o Lucas Mugni, que é a grande sensação do Ceará, o argentino, que comanda o meio de campo do Ceará, termina o contrato em dezembro. E eles não têm grana para renovar com o Mugni. 2 clubes estão em cima do Mugni, aqui do Brasil, Atlético Paranaense Aí é o dinheiro. e Grêmio, que querem o jogador. Além do Boca Juniors, O Boca não tem. também consultou, mas ele não custa nada, ele vai sair de graça, Eduardo. Bom, aí que tá. aí vai Mas depender o da salário vontade desse dele. rapaz vai ser alto. É na faixa de Boca- 300 Eu acho que a Argentina não tem condições de segurar jogadores hoje. De contratar Grandes. grandes E o jogadores. Atlético tem esse problema agora com as contratações Quais são? recentes. Quais delas? Fala aí. Bom, o Atlético primeiro, o Mendonça, que é o primeiro que deve estar pronto para enfrentar o Goiás.
Mendonça vem da... Mendonça vem da Colômbia. Da Colômbia. Tem Atlético 3 Nacional. jogadores colombiano da eu Colômbia. gosto. Não, desculpe. Ele estava no Ele León. sim, mas ele é tava no colombiano. León. Ele É colombiano. ele é O colombiano. apelido dele lá no México era El Pantera. E aqui no Brasil é Speed. Ele jogou no Santos, jogou no Corinthians, jogou no Bahia, jogou no Ceará. Mendonça é um colorede? É. Agora Colorede RQ. RQ. Ele... Se entendeu, né? Bons Bons tempos. Afonso Aí Arinos. outros Viveiros, né? Aí tem o Viveiros Viveiros, que também. é atacante do colombiano do também. Nacional. Sabe o apelido dele? El Trem. Trem, Tomara que não seja um trem de Olha, carga. é um Tião Abatiá, Mas trem? a fama dele é muito boa, A fama né? dele é Boa, boa. É boa. um jogador artilheiro. É o artilheiro, vice-artilheiro da Libertadores. Então, vem com pedigree, vamos assim dizer. E esse apelido El Trem, ele é muito forte, alto, e ele arrasta a defesa mesmo. Ele entra driblando, é um jogador... Você falou então de Benevides. Benevides é um lateral. E o terceiro jogador que vem da Colômbia é o Felipe Aguirre. Zagueiro, Colômbia também do também? Atlético Nacional. Colombiano também. Também do Atlético Nacional. Estava jogando até a parada aí. Eles também pararam, né? Para a Copa do Mundo. Então, também tivemos essa situação. Talvez tenha que se adaptar um pouquinho. Aí o Atlético está trazendo Gastón Benevides, jogador do Talleres, né? Argentino. É lateral direito, 29 anos. Veja que o Atlético muda o perfil das suas contratações. Contratações para jogarem. Para jogar. É o caso do Mendonça, é o caso do Viveiro, que são jogadores mais experientes, do Aguirre, embora o Aguirre tenha 24 anos, mas já é um jogador experiente. E há uma possibilidade de trazer o Lucas Sacha, que está no Fortaleza. Não, já acertou. Acertou agora pela manhã, já Então, definido o Sacha. Agora, viu? Porque ele estava na dúvida entre o Lucas Sacha e o Christian Oliva. Viu? Pela que era informação que eu também do tenho, o Atlético Sacha já Nacional. está em Curitiba, inclusive. Aí tá Então, O valendo. Benevides também já está Também. em Curitiba. Aí tá valendo a grana. Claro. O Atlético tem dinheiro para isso. O Atlético tem que investir para arrumar o time para poder subir. Chegaram à muito conclusão, mais né? caro. Chegaram à conclusão. É muito mais caro, capitão, para o Atlético ficar mais um ano na Série B Perfeito. E do que daí já investir perde o dinheiro agora. da primeira divisão, né? claro. Então Perfeita tem que voltar observação. já. Então, Perfeita e observação. veja, a briga com a Liga, o que é? A Liga, que é o name rights lá do Atlético, é a perda de visibilidade em termos nacionais, porque o Atlético está na Série B. Então, tudo isso movimento, quer dizer, o Atlético percebeu que tem que investir alguma coisa para poder... Agora, voltando aí porque o no investimento caso, foi errado. Porque o Curitiba é outra situação, né? Que a gente está vendo agora, tá o terceiro ano. O Atlético não pode perder esse tempo com o clube e o planejamento que sempre teve. Mas está prevalecendo o quê? O Mário, no caso, ele deixou passar porque ele tem conhecimento do que é o momento para trazer. Ele não quis trazer antes. Ele confiou em pessoa. Eu acho que ele não é que ele não quis trazer. Ele fechou um certo valor de salário e de contratação e aí deixou para terceiros contratarem. Com todo o respeito, capitão, o cidadão vem lá do Barra de Santa Catarina, cuidava das categorias de base. Vem para o não veio direto. Não veio direto. Mas veio para as categorias de base do Atlético. E de repente dão o profissional para ele cuidar. Pera lá, ele não vai dizer que não. Talvez para ele, no Atlético eu tenho todas as condições, eu vou me abraçar. Só que faltou a experiência. Você consagrar, né? Se fosse aí por faltou esse a experiência. motivo e objetivo, o Atlético dá essa condição a esses jogadores que agora vão estar jogando. Sim, exatamente. E tem um técnico experiente. É o que a gente estava falando, Catão. Eu acho ainda que precisava de mais um zagueiro. Ao invés Concordo. Mais um zagueiro. Você acha ele que está tá tomando trazendo muito no meio gol, de Atlético? campo, está trazendo 2 atacantes. Tá? Bom, ele fechou o elenco. Ele está fechando o elenco. Vai dar outro padrão, com E vem de certeza. uma vitória boa agora lá em cima, né, no norte do nordeste brasileiro.
Bem, nós estamos falando do Atlético porque a gente começa a ter uma noção, vamos dizer, mais visível, que agora existe o interesse da própria diretoria, porque está pondo dinheiro, né, Zé, de melhorar a situação. Então eles deram um tempo para chegar, deixa comigo que eu tenho caixa. E foi buscar os jogadores. E veja, como a rodada para o Atlético é dia 12, né? É no sábado, no dia 10 abre-se a janela. E aí você pode registrar todos esses jogadores no BID. Não sei se ele vai ter condições de e eles já ter estão todos treinando, esses jogadores já estão treinando. Tá. Né? Chegaram hoje. Quer dizer, chegaram, o Viveiro já estava. Mas já vinham jogando também, né? Também. Então você preparar em As informações que recebi hoje pela manhã, 2 desses jogadores vão já para esse próximo jogo, sabe? O Viveiros e agora acho que o Mendonça. Mendonça. Os dois, esses já devem estar à disposição do treinador para o jogo. Então, porque assim, o Atlético estava com alguns garotos lá, o Leozinho, né? Ponta que veio fez sucesso no Salão, Teves, garoto novo, Filipinho. E vamos falar que o Atlético não está nessa hora, nesse momento, para pensar em vender jogador da base. Tem que colocar já os bons da boca. Para recuperar o tempo. E só vender bem se tiver na Série A. Claro. Porque jogadores de Série B, o valor cai pela metade. Agora, falando do Curitiba, capitão, vamos falar... veja bem, de 45 pontos, Eduardo, Zé, capitão, Curitiba ganhou 30. É muito sério isso, hein? Olha só, 30 pontos de 45. Ele está na média de quem sobe. É uma excelente campanha, não é boa. É a matemática que o Hidalgo faz seguidamente, não é? Sábado ele deu uma aula de matemática para o pessoal lá do almoço. Todo mundo querendo saber que vai subir. Falei, então o número está aqui, ó. Por enquanto... Ele ficou lá uma meia hora dando explicações de número. Sabe que o deputado... Anibeli. O Anibeli ficou do nosso lado ali, né, Zé? Aí eu dei o número para ele falou, mas acho que é isso mesmo. Aí surgiu aquele assunto, Curitiba vai subir. Claro, vai levar são 15 rodadas, né? Vezes 3, que é 45. Ganhou 30. Ganhou 30. Você divide 30 por 45, você tem 66%. E tem 4 jogos ainda. E tem 66 é média para subir campeão. Para subir para campeão. 65 é matematicamente classificado. Ou seja, não terminou o primeiro turno ainda e já está com 30. Ele tem mais 2 jogos em casa, né? E precisa de 35 a mais do que já tem para fechar a matemática. O ponto vai precisar de menos. Então, se imagine se ele chegar no final do turno com 40 pontos. Esse turno ele pode vai precisar de 25. E há informação também, não é? Que o Curitiba vai anunciar nas próximas horas, nos próximos dias, 4 jogadores, sendo 2 atacantes. Que o Curitiba precisa e muito, né? Um lateral, 2 atacantes. Eu quero manifestar a família, né? Do Dr. Eli Tomás de Aquino. Ontem grande nós estivemos lá, foi o primeiro personagem da minha vida quando eu cheguei, que me apoiou em tudo, e depois a primeira família. Nós fomos muito amigos de toda aquela fase áurea. Então, nós estávamos conversando lá, eu estava com o doutor Fernando Macedo, que ele é o último dos moicanos na década de 70, campeão, né? E essa verdade. É uma manifestação que eu dar, que tinha bastante gente, foi 93 anos, um cara íntegro. Gentleman, né, capitão? Ele foi, uma ele postura, adorava educação. O clube. E aí eu estou com o doutor Fernando nas horas vagas ali no canto, e aí o Fernando já teve várias vezes lá na diretoria, ele falou, Hidalgo, eu fui jantar com o Giovanni, com o ex-presidente Jacó, com esse Lucas de Paula. Ele ficou impressionado. Ele ficou impressionado porque o rapaz andou perguntando quando chegou quem era o Oromar, quem era o Krieger, quem foi o Hidalgo, quem foi não sei quem, o Zé Roberto. Ele está se inteirando o que foi o clube. E importante isso. Puxou a história do clube. Ele começou bem. Como a gente sempre fala, o jogador chega no Curitiba, vai lá no museu, tem bastante coisa lá para ele ver, para ele não estar num time qualquer.
E ele se pronuncia, ele, na pronúncia, assim, na maneira dele expor, o Fernando, que você sabe muito bem, já viveu tudo dentro do clube. Ele falou, Hidalgo, ele chegou com uma vantagem de todos. Ele se interessou na história e saber quem eram os jogadores e o que movimento foi esse dos títulos conquistados. E vou aqui me prender no comentário, você não estava, inclusive deixou um abraço para você, do Renato Barroso. Opa, O grande Renato companheiro. disse aqui, Zé, o seguinte: se o Curitiba subir esse ano, ele não cai mais. É verdade. Não cai mais porque a estrutura já está vindo. Você vê, são notícias que a gente passa das pessoas que viveram o clube, não é, Eduardo? Está passando. É o momento porque o time está rendendo aí, ganhando os pontos, né? E o Lucas, é importante ressaltar que ele comprou 30% da parte de investimento, do fundo de investimento. É verdade, ele entrou também com uma parte. É Aí verdade, ele é comprou verdade. 30%. É sócio. É verdade. Ele é sócio, então A ele veio empresa para... dele, né? A empresa. Os outros que Exatamente. vieram aí vieram contratados e não fizeram nada. Ele não, ele gosta Ele, do tá, dinheiro também. ele tem investimento, Tem dele investimento pela também. frente. Né? Ele entende de futebol, porque a empresa é de futebol, é de esportes. Trabalhou com Flamengo, Ferroviária, Bragantino, enfim, Maringá. E ele comprou, ele investiu dinheiro. Por isso, ele é um dos donos, indiretamente, porque é o fundo de investimento. A Tricorp não vendeu o clube, mas ele tem interesse no crescimento do clube. Ele veio para ficar, não veio para passear. Com relação ao doutor Eli Tomás de Aquino, eu me lembro a última oportunidade que tive em conversar com o doutor Eli, que foi um grande amigo, grande companheiro. Trabalhamos juntos lá na Rádio Cidade, não é, Hidalgo? Era nosso diretor. E eu tinha uma amizade muito grande com o doutor Eli. E eu não esqueço, quando do lançamento do livro do Hidalgo, lá na Câmara Municipal, eu olho, vinha o filho do doutor Eli, e o doutor Eli se amparando nele, com dificuldades para andar, já problemas sérios de saúde. Quando eu vi, eu fui lá, ô doutor Eli, tudo bem? Ô Zé, e eu peguei e levei lá. O senhor vai lá na frente já. Não, mas eu tenho que respeitar a fila, Zé. O senhor vai na frente, venha comigo. Aí veio o filho dele, e ele foi lá com o Hidalgo. E olha, ele ficou num agradecimento tremendo. Foi a última vez que falei com o doutor Eli. Isso aí. Não, e você sabe que... E ele foi lá, pegou o livro do Hidalgo, pegou o autógrafo. Paulo, o Ricardo e a Cideli, e a dona Cida, que é a esposa do Eli, disse que aquela foi... Ele não saiu mais de casa e ele fez questão, foi de cadeira de roda, foi a última aparição dele para isso. É uma coisa bonita, né, de respeito que todos nós tínhamos por ele. Quando eu recebi a informação do falecimento, eu lembrei exatamente dele chegando na Câmara, aquele momento lá do lançamento do livro do Hidalgo. E muita gente, capitão, não sabe bastidores do futebol. O Eli, ele era, vamos dizer assim, o pêndulo do Evangelino da Costa Lima. Era o sensato. Porque o Evangelino era explosivo e tal, era ele que... Ele criticava o chinês. Puxava no canto, calma, China, não é assim. E ele enfrentava, hein? Ele enfrentava o Evangelino. Eu cobri o Curitiba e tenho grandes lembranças, uma pessoa ponderada. Um clube aberto, muitas vezes eu fazia uma crítica, ele dizia, Mion, olha, você passou um pouquinho aqui e tal, mas respeito, mas nunca chegar e dizer, olha, não fale isso, não fale aquilo. Você é daquele tempo de repórter. Sim. O clube era aberto. Treinamento da sexta-feira para o clássico. Clássico, eu digo, Corinthians, o Atlético, os grandes jogos de domingo. Tinha 300 pessoas, portão aberto. Capitão. Portão aberto para ver treino. Mas, capitão... Estava aberto. Eu fico pensando o seguinte. Hoje os treinos são todos fechados, né? Ninguém assiste. A gente vê aí, por exemplo, agora, assiste 15 minutos... que eles ficam ali jogando bola, isso bobinho. É um desrespeito, né? E o duro que eu não vejo jogar na treinada, né? É aí que eu ia chegar. Quer dizer, aí fecha o treino, você vai, agora ele vai criar uma jogada que para ninguém ver, né? Senão alguém buzina para o outro técnico, né? Sabe que para isso tem, a notícia corre rápido, mas você não vê jogada, né? O que você vê hoje? É bola cruzada,
chutão da defesa para o Correria ataque. Toque pela trás. E Toques pro lado. para trás, então. Golden, quantos toques para trás, né? Nossa. Hein? Para trás e pro lado. Nossa, É Isso 80%. futebol. 80% do jogo é para trás. Só jogam pelas laterais, né? O problema é lateral. Com a história da chuva. posse de bola não ganha jogo. Né? Já Já dizia tá- o Zaratustra, É. o poeta. Você tem que Então- ter a posse e objetividade. Você Agora, pode não ter a posse, você vai lá, faz um gol, faz 1-0 para você. Efetivo. E o tá outro bom. continua em cima e não faz gol. Agora- Você mais uma escapada ao L faz o segundo. Como é que foi o jogo, né, do próprio Fluminense? Exatamente. Agora, o que me chamou a atenção foi a saída de jogo do PSG. Você viu, né, capitão? Eles, na saída do jogo, eles dão um bico lá na lateral. Começa aqui, já joga Pra levar... quê? Daí se diz assim, pô, mas que pra coisa- levar a zaga. Já levar a zaga. Já pra leva ele. a Empurra- marcação empurra o lá adversário pra lá na dentro. frente, né? Você sabe o tiro Isso é de coisa saída? bolada. O cara Isso... mete a bola num pau de escanteio e já vai a defesa. Avança. Avança, marcação Avança de imediato. Não, Não é você aquela de joga, atrasar você lateral, joga vai com, chutar. você joga com 6, 7, às vezes até 8 jogadores Exato. Uma no boa campo observação. adversário. Campo adversário, É uma exatamente. boa observação. Olha, boa estratégia do Luiz Henrique. Já que está se falando do Mundial, criticaram muito o Palmeiras. Mas quando ele perdeu, porque no futebol pode ter o elenco que for, mas se você pede peças importantíssimas do elenco, Não, e o você vai- segundo gol ele do perdeu, Chelsea, por ele favor, perdeu né? o Gustavo e o Piquerez de uma Só. zaga que é brilhante. E o Murilo, E o Murilo, né? Grande E zagueiro. o Murilo. Grande zagueiro saíram. Aí a Ah. própria imprensa reclamou, pô, que foi decepção. Decepção, sabe quanto eles ganharam? 300 milhões. Esse torneio não era para grana? O jogo foi Levaram 300 disputadíssimo. milhões. Não, E o Aí- gol O Milhão falou aí o acidental. segundo gol do... Acidental, Um acidental. E tem um acidental, detalhe, sabe o mano. que é, capitão? O problema, meu papo é reto, sem curva. Tem muito cronista, principalmente lá de São Paulo, que não gosta do Abel. Então fica engolindo, porque o homem tá vencendo, tá ganhando. Mas e o agora. papel do e ag- comentarista não é esse. né? Exatamente. Tem que falar- Agora que aconteceu isso, como disse o Zé, num lance que foi acidental, agora estão descendo. Será que foi porra, acidental? Eu não vejo como Eu acidental. achei falha. Falha. Falha falha, da mas- zaga do Everton. e falha Falha do do goleiro Everton. também. Mas, olha, Também. Falha do Everton. Partindo Eu quero Falha dizer da acidental. zaga e do goleiro também. Partindo Eu quero- do eu quero dizer que eu pressuposto que ele é um grande goleiro, foi Não, falha. É, Falha, esse aí. falha. É isso aí, né? Eu Não, quero dizer- o fato de ser um grande goleiro Não, ele- não tira ele é a um falha. Não Falha, exime, falha. não exime a falha. Não, Não, eu ele- falei acidental no seguinte sentido. Sim. Que não foi uma jogada construída, que o Chelsea fez um golaço. Não, A foi uma zaga do falha. Palmeiras facilitou Falhou, pro Chelsea. falhou, foi um acidente jogo, ali. a O gol própria- aconteceu casualmente. É, verdade é A essa. casualmente. própria inexperiência A palavra da zaga, mais exata seria casualmente. a Exato. própria inexperiência da zaga, ela leva também ao fato de você... O time ficou Não emocionalmente está encaixada. preocupado. Né? A defesa não está encaixada, E mudou você, tudo. você joga Entrou preocupado. A verdade é que o time Claro. está O preocupado em Vanderlan, campo. que é o substituto, Eu foi acho que muito até mal. jogou bem, né? O garoto Entendeu? foi mal, o Vanderlan. Eles deitaram em cima do garoto lá. Eles têm 2 jogadores de frente que jogam muito lá. É. Foi o time do E quem é o lateral esquerdo do Palmeiras? Palmeiras Piquerez. Um dos melhores do mundo, Hidalgo. claro que Tranquilo. Este fez falta. Não, e não é só defesa, ele mete bola lá dentro da Joga área demais. toda hora. E qual- Ele é defensor e O atacante ao mesmo Gustavo tempo. Gomes está entre os 5 melhores do Brasil. Mole, fácil. Baita Perdeu o zagueiro. O Piquerez. Brasil não tem O um Murilo. zagueiro de Copa do Mundo como o Gustavo. Não tem. E ele é Não. paraguaio. Não tem, exatamente. Aliás, vem da escola do Gamarra, né? Isso, da bem escola lembrado. de jogadores que passaram lá atrás tempo do Internacional, né? Enfim. Mas não foi só o Palmeiras, né? O Fluminense, acho que fez uma grande apresentação. E aí nós tivemos 2 grandes jogos, né? Em termos Eu gostei do Palmeiras de e movimentação. Botafogo. Eu gostei. Foi um bom jogo o Palmeiras e agora, Botafogo. É indiscutível a qualidade hoje do PSG. É indiscutível. O capitão tomou um E gol o Real só. Madrid, mesmo mudando tudo, tá aí também. Tomou né? um gol só, exatamente do Botafogo. Foi que o- eu comentei no nosso primeiro podcast que eu queria ver as oitavas para frente. O PSG perdeu para o Botafogo. O único gol que eles tomaram no Mundial. Eu vou abrir uma Foi linha pro aqui Botafogo. de pensamento. O Ancelotti,
Ele está vendo tudo. Tá. Não tem cadeira cativa nele. Esses jogos que nós estamos vendo, ele com certeza, será que ele não vai tirar alguma coisa de Fluminense, de Palmeiras, de Botafogo, de Flamengo? Com certeza. Tira. Onde é que ele vai se apegar? Não só desses. Não só desses. Porque todos os demais times que ficaram, tem jogadores PSG, brasileiros. Bayern, Borussia e Al Hilal, que estavam na... Mas esse já está no caderno. Pois é, mas... Aí que tá. Então ele também teve essa oportunidade de rever esses jogadores, além daqueles que ele treinou. Nós estamos precisando de um centroavante, não estamos na seleção? Estamos. Mas tem alguém aí desses times do Brasil? João Pedro, que entrou agora lá. O Pedro. João Pedro. Mas ele já teve. Jogador do Fluminense. É garoto. Só que ele foi contratado agora por uma fortuna. Ele chegou ontem. Jogou muito pouco. Ele chegou ontem e hoje estreou foi a camisa. No dia seguinte, jogou. Se fosse aqui, dizia. Chegou ontem e hoje jogou. Se fosse aqui, Zé, dizer, pô, a coisa tá feia. O cara passar ali na frente com uma chuteira na mão, eles carregam. O Dorival Júnior colocou e queimou. O Dorival Júnior colocou esse rapaz e queimou. Aí que tá, mas capitão, eu volto a insistir aquela situação. Como é que você joga lá, quando nós falamos do Zapelli, como é que se joga lá e como é os treinadores? Eu acho que essa é a diferença do Ancelotti. O Ancelotti, ele joga conforme a característica do jogador. Exato. E não o jogador vai jogar a sua forma de treinar. Até porque pela qualidade. E cada jogo é um jogo. É diferente. Né? E pela qualidade que o time brasileiro tem, que nem sempre tem bons zagueiros, ele se fortaleceu segurando o time para não tomar gol. Mas ele sabe que vai ter que ter um rendimento também na parte ofensiva. Claro. Então ele chegou, acho que no momento certo, classificou o time brasileiro, ele tem mais 2 amistosos. Depois tem 2 de eliminatórias, mais 3 amistosos. Eu acho que ele vai encontrar alguma solução para melhorar a individualidade e depois ele faz o plano tático que ele quiser. Acho que é assim, né, Zé? É possível. Esse é o caminho, né? Pro jogo de amanhã, lamentar, né, o Martinelli recebeu o segundo amarelo e está fora. Está jogando muito bem, né? Nossa muito. Ali jogando no canto. Excelente jogador. Excelente jogador. O Ancelotti gosta dele porque ele arrebentou um jogo contra o Real Madrid. Ainda bem que o Hércules tem entrado e correspondido, né? Tem, mas ele vai fazer falta. Vai falta, não tem a dúvida nenhuma. É um jogador acostumado, né, ao próprio elenco, né? O golaço que ele fez de canhota ali... Agora, quem está me surpreendendo positivamente, e essa não é uma constatação, mas é uma realidade já de algum tempo, é o Fábio, né? Ao goleiro. Mas ele pegou todos esses jogos aí, né? Então, é que tem jogado muito. 44 tem feito a diferença. Infelizmente foi um jogador que aqui no Brasil, em termos de seleção brasileira, ele não teve a devida o Rogério Ceni valorização. Nunca foi bem aproveitado. Quando eu falo no Fábio, eu lembro do Bolinha. E por que hoje ele levou não pode... Ele é de Bandeirantes, você sabe, né? Bandeirantes. E por que hoje ele não pode ter uma chance? Eu não Você vejo... sabe qual é que eles vão dar? John. John, ele está jogando muito. Eu acho, veja, a saída do Bento, a saída do Bento da Arábia... Prejudicou aqui. Vai prejudicar começar, aqui. Né? Sim. Vai prejudicar aqui. O Bento provavelmente vai estar fora das próximas escalas. A diferença Curitiba com o Atlético é o Pedro Morisco. O Esse garoto tem uma velocidade para sair do gol. Por isso que é goleiro de seleção brevemente. Porque ele é um goleiro moderno. Agora o Barcelona contratou o Garcia, Juan Garcia, que tem o mesmo estilo do Morisco. Tem 24 anos, vai substituir o Ter Stegen. E é o mesmo estilo, goleiro arrojado, que não amarra a bola. Vocês notaram que o Morisco não tem aquela coisa de se jogar, agarrar a bola e ficar no chão. Ele já pega a bola e mete o contra-ataque. Mas essa é uma jogada. Essa é uma jogada que o Curitiba tem. Tem. Por quê? Por que o Curitiba trouxe o Cleison? Para pegar velocidade. Já tinha o Ronier, trouxe o Cleison. Né? Por quê? Porque é uma jogada trabalhada, cara. É uma jogada ensaiada. O goleiro e o Morisco tem essa qualidade de lançar bem, né?
Quando chuta Ele é bem. muito ágil. E aí você tem um contra-ataque quando o time adversário inteiro está no teu campo. Exatamente. Muito bem observado pelo Eduardo. Esse lance do Murisco, ele defende e já repõe. E repõe com qualidade. Local ele certo. lança. Ele não dá um chutão, ele lança. Não é lança chutão. Ele lança a bola pro companheiro de equipe. É muito bom o Murisco. E ele é um goleiro moderno. Arrojado. Os goleiros, o Hidalgo jogou naqueles tempos, nós acompanhamos futebol há muito tempo. Antigamente os goleiros gostavam do quê? De voar, fazer defesas fantásticas. Não era isso? Hoje o goleiro prefere o quê? Colocação. Simples. A defesa mais simples. Estar sempre bem colocado. Não era alto, ágil e sabia jogar. Sabia jogar. O Célio era craque na linha. Não podia sair com ela dominada, e o Célio não era goleiro voador também, não é? Não, ele era... O Célio era colocação. O Célio tinha uma saída que ele defendia com uma mão só, né? Pegava lá em cima. O Atlético, só para falar... jogava muito. Na linha o Célio jogava muito. Foi peladeiro comigo anos. Já que nós estamos falando de goleiros, Curitiba teve, desde o teu tempo lá, né? Acho que você é mais velho que eu, faz favor. Ele teve quem lá atrás? Hamilton, William. Não, tinha também o Rei. Vamos lá, 30. O Rei é bem mais antigo, né? O Rei que eu quero do meu ver. tempo. Também não era Nivaldo. Vamos chegar nele, Nivaldo. O sobrinho dele, o Rei, o Aristides, que trabalhava com conserto de máquinas de escrever, que jogou no Curitiba, no Botafogo das Mercedes, no Palestra Itália. Era Rei também, era muito bom goleiro. Mas o velho Rei, eu tive o prazer em conhecê-lo, conversar com ele, ouvir sempre na boca. Seu José Fontana, O sapato dele era bonito. Seu José Fontana. O sapato dele bonito. E não sapato bonito. Fazia questão de dizer que foi casado com Aracide Almeida. Ele jogou um tempo no Rio de Janeiro. Jogou no Vasco da Gama. Foi um dos mais famosos goleiros do Vasco da Gama na história. O seu Rei, José Fontana era o nome dele. Naquele tempo de 63, qual era o goleiro mesmo do Curitiba? Tinha o William, Hamilton. O William e Hamilton eram os goleiros. O Hamilton era o titular, daí o William era do Atlético, daí veio para o Curitiba, ganhou a titularidade. O Hamilton ficou na reserva e depois foram chegando. Depois veio o Joel de casa. Antes veio o Herol. O Herol é da mesma época. O Herol era do Bloco Morgenal. O Herol é da mesma época aí do William, do Hamilton, era um pouco mais novo, né? O Herol começou no Bloco, daí foi por Curitiba, jogou em várias equipes. Aí eu lembro bem, aí estava o Joel foi pro Santos, ficou o Célio. Depois do Célio... Teve o Jairo que veio do Fluminense, né? Rafael veio depois. Rafael veio mais tarde. Veio depois. Teve o Carvalho, que era... Carvalho, O Carvalho também. Carvalho era teve o Sérgio. Né? Teve o Sérgio, que era Valentim. Sérgio Valentim, um grande goleiro, veio de São Paulo. Teve um ano notável aqui no Curitiba. E o Atlético era o Caju, né? O grande nome. Caju, o grande nome. Mas o Caju lá atrás, nos anos 40, né? O Caju é uma história. Mas o Atlético teve grandes goleiros. O Marola Roberto veio Costa, do Santos para o Colorado. Picasso do São Paulo. Ricardo Pinto. Ricardo Pinto. Rafael mesmo jogou lá. Mas Rafael jogou nos dois, né? O Roberto tá aí. Roberto Costa. Está lá em Foz do Iguaçu, foi um dos grandes goleiros do Atlético Paranaense. O Gil, que está aí na cidade, que é aqui de Curitiba mesmo, foi outro grande goleiro do Atlético. Vanderlei de Santa Catarina, esse foi campeão pelo Atlético Paranaense, não é? Raul Plasman, o grande Raul Plasman, que jogou no Curitiba e no Atlético. Raul Plasman, um grande goleiro, todos lembram do Raul Plasman. E no final agora nós tivemos grandes goleiros, o próprio Everton. O Everton passou pelo Atlético. Aí veio a escola, né? O Everton, Santos... Bento também. O que é feito do Santos, hein? Santos está na reserva do Mikael. Na reserva do Atlético. Reserva do Mikael. Porque existe uma possibilidade do Mikael ser vendido e o Santos assumir. A insistência com o Mikael, que teve alguns momentos ruins no Atlético, é isso. É a tentativa de vender com aquela bem. defesa também, né, Eduardo? Mas olha, goleiro não faz milagre. Lembrou bem, não podia vender o Bento. O time começa com um grande goleiro. Nós estamos falando isso para valorizar... Claro. Que eles pisam ali no capim ali, que não cria... Então, é o caso. Não cria grama. O Mikael é um jogador que ainda a torcida não confia. Ainda tem uma Mas desconfiança. ele pegou uma bucha, né, Eduardo? Claro. Porque o Bento tinha uma baita de uma defesa na frente também. É que nem o Murisco.
Tá ali o goleiro para fazer. Mas na hora que precisa, na você hora tem que precisa, mostrar. ele mostra. Mas a defesa do Curitiba tem sido impecável. O sistema defensivo do Curitiba tem sido muito impecável. bem, né? 6 gols em 15 jogos. Isso aí é fenomenal. Eu estou falando isso porque... Tanto que o Atlético, nós falávamos agora, está trazendo zagueiro e precisa trazer mais um zagueiro ainda. Porque tomou 18 gols, é muita coisa. Tá aí, trouxe um zagueiro no lateral. Atlético, Abrão. Abrão Lincoln, tem nome. Mas o daí já deu escanteado. Jogador de futebol ele não é. Não, ele é muito fraco. Muito fraco. Ele entrega muito. Não diria E o tal nem de Beleze também é fraco. Eu acho que o Beleze é melhor que o Abrão. É melhor que o Abrão. O Beleze é uma Talvez questão... seja prejudicado pelo Abrão. Exatamente. E outra, joga numa forma de 3 zagueiros pelo lado que não é o forte dele, né? Então você tem... Você liberaria o Pablo? Liberaria, capitão. Não estava bem na parte final do ano? Não. Porque eu liberaria também. O ciclo dele terminou. O Pablo veio queimado. Verdade. A verdade é que o Pablo veio ele foi queimado. para lá também não ser... Tá, então não era... O Pablo, a melhor fase dele foi no Atlético. Sim. Na volta. Ele teve um começo... No São e depois, Paulo ele não decolou. no São Paulo ele já não decolou. Santa Catarina não... Ele foi não aqui quando foi campeão sul-americano e coisa, foi a melhor fase dele. Exatamente. Vou fazer uma lembrança, o goleiro campeão de 2001 do Atlético, que tinha jogado no Paraná Clube. Regis? Não, Regis não. Não. Flávio. Flávio. O Flávio Flávio foi um dos Pantera. grandes. O Flávio foi um dos grandes goleiros do Atlético. Ele terminou aqui jogando no Paraná e depois foi para o América Mineiro, né? Então, o principal Hoje está muito doente lá em Maceió. É ter o time começando com um bom goleiro. Por isso que nós estamos montando aqui. Você tem feito bastante jogos do Atlético, Edu. Essa zaga complementando com alguns jogadores, ela tem uma tendência a melhorar, né? Veja, o Esquivel é um bom jogador. Esse é bom. Tá? É um bom lateral. Concordo. É um dos melhores da Série B, inclusive. O Pelé, talvez é aquela história. Eu ainda acho que o Pelé... São Paulo, né? Mas ele começou bem no São Paulo. Eu entendo até que ele foi melhor quando foi de lateral, quando o Esquivel estava machucado e que não tinha, porque o Fernando estava mal, o outro que era garoto que veio da base tinha sido trabalhado para a seleção ou machucou-se. Só tinha, a única solução era o Pelé da esquerda. Ele foi talvez a melhor fase no Atlético do que ele apresentou. Eduardo, você concorda que falta um pouco de imposição física nele e na bola alta ele falha muito? Ele não é um jogador que não se coloca. Se você pegar, essa é uma característica do Atlético, o erro da bola alta. Exatamente. Há quanto tempo... Esse é o castigo do Atlético. Por isso que ele foi bem como lateral. Desde a fase ainda anterior, ainda na primeira divisão, não quando caiu, mas já... Vocês lembram daquela sequência de jogos que o Atlético perdia nos 45, 46? Era tudo bola alta. Incrível. Era tudo bola alta. Agora, Eduardo, dentro do que você falou a respeito do Léo Pelé, ele jogando mais como falso lateral, né? Ele tem melhor facilidade para jogar justamente por esse detalhe da impulsão. Ele não é um jogador de impulsão, então jogando e não tem mais altura fora da também. área é mais fácil jogar. E também não é de uma estatura. Não, e eu acho que fisicamente não ele não é um jogador forte para a zaga. Eu não vejo ele. A compleição física dele para zagueiro, não sei. Ainda mais hoje em dia que você tem centroavantes fortes, então, jogadores que chegam. Por isso que essa chegada do Aguirre, eu não vi jogar, sou sincero em dizer. Se vi o Nacional jogando, eu vi uma vez e não me lembro assim. Você não se atenta, porque não é um jogador que você está analisando. Então, mas sendo o jogador que imaginamos que seja, ele fecha ali com o cara. E aí a tendência é você jogar melhor, né? Todo zagueiro que tem um outro bom ao seu lado, a tua tendência é subir. E aí você fecha uma defesa também mais forte, que é o problema do Atlético. Capitão, antes de você encerrar, eu quero pedir para você que acompanha aqui o Meta Esporte Clube, coloca o seu like, se inscreve no canal, porque o YouTube impulsiona para nós. Estamos precisando de ajuda de vocês, tenho certeza que o canal vai decolar. Apoia aí, joinha e o like. E tchau, capitão. Obrigado. Só o próximo jogo do Curitiba, então?
Curitiba Em joga Maceió. em Maceió com o CRB. E o Atlético? E o Atlético em casa com o Goiás. Considerações finais. Jogos difíceis para os nossos times, mas perfeitamente possíveis de vitórias. Eu acho que os nossos times começaram a embalar e este embalo irá longe. Capitão, só para agora fazer o fechamento, lembrando que o Campeonato Paranaense de 2026 já tem 2 novos participantes, o Foz do Iguaçu e o Galo. Opa! O Galo Maringá. O Galo não é o Maringá. Galo Maringá. É outro nome, é outro CNPJ. Esse é o preto e branco. Esse é o verdadeiro. Não era. Já é tempo. O tradicional era Grêmio. Era o Grêmio. É o Grêmio. Então, Foz e Maringá fazem a primeira disputa em Foz do Iguaçu, dia 12 de julho, e o segundo jogo é em Maringá, Galo e Foz do Iguaçu, num sábado, dia 19 de julho. O Foz venceu o Paranavaí, empatou nos 2 jogos, foi para a decisão dos pênaltis e venceu nos pênaltis 3-2. E o Galo empatou o primeiro jogo contra o Nacional, que agora antigamente era de Rolândia e que agora é de Campo Mourão. Campo Mourão. É uma novidade para a cidade de Campo Mourão. O Galo empatou em Campo Mourão e venceu em casa por 5-0, mostrando que é um sério candidato. Como é que está o Londrina? O Londrina continua bem, teve um resultado de empate agora nesse final de semana. Ainda está dentro da fase de classificação. O Maringá que não está legal. O Maringá está mal. Mião, fim de papo. Fim de papo. Já dei meu tchau. Fim de papo, muito grato, até outra. Voltamos quinta. Até a próxima quinta nós estamos aí. Um grande abraço, obrigado à galera ali da parte artística.